A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 40. E Saulo consentia na morte de Estevão. Bom, a gente deu um pulo, né? Porque a gente está seguindo os destaques feitos pelo meu pai. Então, não ocorreram destaques nos outros capítulos. Então, a morte de Estevão já havia ocorrido. Estevão é considerado o primeiro mártir, né, do evangelho, do cristianismo, da igreja primitiva, né, depois do Senhor Jesus, óbvio. Já tem vídeo no canal sobre Estevão. E aí, Saulo? Quem é Saulo? Saulo é Paulo. Paulo é o nome grego, Saulo é o nome hebraico. A gente já tem vídeo sobre Paulo naquela série Personagens Bíblicos, tá? E Paulo, ele vai tomar conta do livro de Atos logo, logo. Então, a gente vai ter mais para estudar e comentar sobre Paulo. Só que aqui o que acontece? Saulo era fariseu e ele era um perseguidor da igreja. Então, por isso que ele consentia na morte de Estevão. Era tipo, ele estava de acordo, ele estava satisfeito que isso tivesse acontecido. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, a gente começa falando de perseguição. Agora sim. Os fariseus perseguiam Jesus. E agora, os seguidores de Jesus também são perseguidos, como o próprio Senhor Jesus avisou. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aí tu vê que outra profecia, outra ordem, outro mandamento de Jesus aconteceu. Porque fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Aí agora eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo, né? A unção, o dom do Espírito Santo, e agora eles estavam sendo dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, eles já estavam saindo de Jerusalém de uma forma um tanto quanto adversa. Eles estavam cumprindo o mandamento, a ordem de Jesus, que eles deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, em primeiro lugar em Jerusalém, e depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, de que jeito que isso aconteceu? Através da dispersão, da fuga, vamos dizer assim. Eles tinham que fugir para outras cidades, para outras regiões, porque estavam sendo perseguidos. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Então, aquela comunidade que começou com 12, 70, 120, 3 mil, agora aqui a gente já está vendo que se chama igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, claro, é a perseguição, mas o que a gente vê aqui? Que era uma igreja que se reunia de casa em casa, que tinha homens, que tinha mulheres, que eram pessoas que estavam se espalhando pela sociedade, estavam se multiplicando, que estavam expandindo, crescendo. 4. Então, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, essa dispersão tinha um objetivo muito claro, o evangelismo,
pregar a palavra, falar daquilo que tinha sido apresentado pelo próprio Senhor Jesus e o que eles tinham visto e ouvido. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Então, agora o título é Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Então, a gente já viu Pedro como um protagonista, um líder. Vimos Estevão como um mártir. Paulo, que é Saulo, que é Paulo, como um perseguidor. E estamos vendo Filipe como um evangelista. 6. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então, o que a gente percebe aqui? Que aquele lugar que era desprestigiado, marginalizado, agora era o objeto do evangelho, Samaria. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria. Filipe estava obedecendo o ide do Senhor Jesus. Ele estava indo à cidade de Samaria, anunciando Cristo ao povo dali. E as multidões unânimes davam atenção. Então, havia graça. O Espírito Santo estava convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, tinham poder para testemunhar. E aí ele fazia sinais. Quais sinais? Os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores até do que ele. Por quê? Porque ele estava indo para o Pai, e os discípulos, os apóstolos, estavam e continuariam aqui fazendo a obra. E isso se aplica a nós, porque o mundo tem sido evangelizado por homens e mulheres ao longo da história. E os sinais acompanham aos que creem, aos que pregam e aos que aceitam, aos que anunciam e aos que recebem no seu coração. Então, parece que a gente está lendo o Evangelho novamente, né? Os espíritos imundos saindo, sendo expulsos, os paralíticos andando, os coxos sendo curados, né? E muita alegria naquela cidade. Então, aqui já há um cumprimento de Atos 1:8. Jerusalém, Judéia e Samaria. 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas. Então, em qual cidade, do que a gente está falando? De Samaria. E deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser ele, olha só, alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Então, sim, as pessoas, a gente viu nos evangelhos, as multidões seguem os sinais, os milagres, os prodígios. Seguiam Jesus muitas vezes, única e exclusivamente por causa da curiosidade. E agora a gente está vendo que em Samaria não era diferente. 11. Davam
grande atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Então, o motivo dessa grande atenção era porque eles ficavam impressionados, quer dizer, admirados. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Vocês viram quantas referências? Vocês estão vendo que é o cristianismo que muda a cultura, que dá legitimidade, honra, respeito, dignidade às mulheres? Vocês estão vendo quantas referências nos evangelhos a mulheres, quantos tabus, vamos dizer assim, e preconceitos o Senhor Jesus quebrou para alcançar e mostrar o amor de Deus às mulheres, inclusive aquela mulher samaritana. E agora em Atos, nós estamos verificando também, desde o início da igreja primitiva, essa menção constante a homens e mulheres, mulheres e homens. O evangelho estava sendo pregado a toda a criatura. 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que acontece? O grande poder estava seguindo o poder de Deus, né? Tinha abraçado a fé. 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então aqui já tem um destaque. A igreja é que envia. O Espírito Santo separa, dá dons. E a igreja deve reconhecer e enviar. E foi o que aconteceu. Pedro e João foram enviados a Samaria. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, olha só. Pedro e João, como apóstolos, já estão se destacando como líderes espirituais, como missionários, sendo enviados. Assim como o Senhor Jesus fez com eles, né? Que os enviou de 2 em 2. Eles foram Pedro e João. Os que foram no túmulo e viram o túmulo vazio. Aqueles que privavam da intimidade do Senhor Jesus. O círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Então aqui, Pedro e João são enviados a Samaria. E eles oram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Lembra que o Espírito Santo foi derramado sobre os que estavam em Jerusalém. Então, eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo em Samaria. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, o que tu tá vendo aqui? Que tu ora e que tu, com poder, se tu é cheio do Espírito Santo, tu pode impor as mãos. Vou repetir. Eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles já eram crentes, já eram cristãos, eles já tinham recebido o Senhor Jesus, já tinham nascido de novo, estavam esperando o Espírito Santo. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos. Quem?
Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então aqui a gente tem que falar algumas coisas. Primeiro, quando tu recebe o Espírito Santo, isso é notório, isso é público. Há algo que as pessoas podem observar. Há uma mudança de comportamento, há uma mudança, uma renovação da mente. Algo acontece interna e externamente. Por quê? Porque o Simão viu, ele viu. O que é ver? É um dos sentidos. A gente vê, a gente ouve, a gente fala, né? Então, ele viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo. E aí ele quis comprar. Ele ofereceu dinheiro, dizendo que ele queria este poder. Aí tu lembra que lá no 10, ele era conhecido como o grande poder, o poder de Deus. Só que quando ele vê o que o Espírito Santo é e opera e revela e manifesta, ele quer isso, mas ele quer comprar, ele quer pagar por isso. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Então vamos parar aqui. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Eu não tenho como não lembrar de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Tomado de remorso, ele devolve as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. Ele joga as moedas dentro do templo. Essas moedas são recolhidas, né, pelos principais sacerdotes e eles compram um terreno com esse dinheiro maldito, esse dinheiro de sangue, esse dinheiro de traição. Judas se enforca e esse terreno se torna um cemitério. Então, quando Pedro fala que o dinheiro de Simão deveria ser destruído junto com ele, eu me lembro de Judas, que foi destruído junto com o dinheiro. Aquele dinheiro não serviu para nada. Quantas vezes isso pode acontecer conosco? Aquilo que tu segura, aquilo que tu cobiça, é perda, é prejuízo, é dano, é destruição. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se destruírem o teu tesouro, o teu coração, tu também vai ser destruído. Muito sério, né? Então, Pedro diz isso para Simão, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Sim, nós sabemos que tem muitas pessoas que acreditam verdadeiramente que podem comprar a salvação, o perdão, a graça, a paz, a cura. E a Bíblia está deixando bem claro que não. Como que tu vai comprar algo espiritual, algo eterno, com dinheiro que é corruptível, que perde o valor? Como que algo sem valor vai ser suficiente para comprar algo que é inestimável, que é eterno? Aí Pedro diz no 21,
Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Esse tem sido o ponto principal do Evangelho. O teu coração, o nosso coração, o meu coração. Nós precisamos ter um coração puro, reto e íntegro diante de Deus. Não basta tu dar a metade do teu coração, um pedacinho do teu coração. Não, tu tem que dar todo o teu coração para Jesus. Tu tem que renunciar a ti mesmo, seguir a Jesus. E é isso que talvez seja difícil para algumas pessoas. Elas entregam, mas não entregam tudo. Elas creem, mas não creem totalmente. Elas confiam, mas não confiam todo o tempo, todo dia, para sempre. E às vezes tu olha e tu acredita, tu pensa que aquela pessoa é de Deus, mas o coração dela não é. E quando o nosso coração não é reto diante de Deus, nós não temos comunhão com Deus. A gente está se enganando. Porque o coração, ele é enganoso. Aí tem pessoas que podem ter uma aparência de cristã, de cristão, mas o coração não é reto diante de Deus. E quem que sonda as mentes e os corações? Quem sonda a mente e o coração? Só Deus. A gente olha para a pessoa e pensa, mas é Deus que conhece, é Deus que sonda. E nós não devemos julgar segundo a aparência, porque a gente vai cometer erros. A gente vai cometer injustiça. Nós temos que julgar segundo a reta justiça. Quem é a reta justiça? O próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. E ele frutifica. Nós vamos dar frutos. Então, tu vai saber que a árvore é boa de acordo com os frutos que aquela árvore produzir. Então, o que está acontecendo aqui? Esse Simão, ele não tinha um coração reto, puro, inteiro diante de Deus. 22. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Aí o que eu tenho que destacar para vocês? O talvez. Tem que se arrepender. Então, há espaço para o arrependimento. Orar ao Senhor, se humilhar, pedir perdão, contar, confessar o que fez de errado. Mas olha o que Pedro diz. Talvez Ele o perdoe. Porque às vezes a coisa é tão séria, tão grave e tão profunda, tá tão enraizada que não tem perdão. É isso que Pedro está dizendo. E aí me lembra do jovem rico que saiu triste. Quer dizer, ele não foi perdoado, não se arrependeu. Porque o coração dele estava no dinheiro. E aí eu interpreto esse talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, porque provavelmente o coração de Simão só pensava numa coisa: lucro, dinheiro. Tanto que o dom de Deus para ele era uma possibilidade de aumento dos seus lucros, da sua honra. Todos davam ouvidos para Simão e diziam: ele é o poder de Deus, ele é o grande poder. Então, se ele já era tudo isso sem, o Espírito Santo, imagina se ele tivesse o Espírito Santo. 23.
Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus revelou para Pedro que Simão estava cheio de inveja e preso em sua maldade. A tradução antiga que nós tínhamos e que também meu pai tinha, dizia: vejo que você está em fel de amargura e laço de iniquidade. E eu quero falar sobre isso, porque quando ele fala que está cheio de inveja, então a inveja, ela é algo que vem de dentro. E às vezes as pessoas não percebem. Tu não consegue ver. É diferente de alguém que grita, que bate, que faz uma violência, que rouba. A inveja, ela tá dentro. Então ele fala fel, como algo que arde, que queima, que corrói por dentro. Em fel de amargura. Então, a tradução antiga dizia assim, não sei como tá na tua Bíblia, mas aqui, ó, nessa tradução mais atualizada, fala o quê? Está cheio de inveja. Então, é uma pessoa, no caso Simão, que queria desesperadamente o dom do Espírito Santo para benefício próprio. Como o Tiago diz, vocês pedem mal, por isso que vocês não ganham. Então, o objetivo dele era maligno. E aí diz, está preso em sua maldade, ou laço de iniquidade. Então, tu tá preso, tu tá amarrado, tu tá num laço. Tu não consegue sair. 24. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Olha só. Tu tá sendo repreendido. Aí o que ele faz? Ele recebe a bola, ele mata no peito e devolve, né? Peço que vocês orem ao Senhor por mim. Ele não queria fazer o serviço, né, de se arrepender. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O que tu interpreta quando diz assim, ó? Eles, porém, eu entendo que eles não oraram. Porque Pedro já tinha dito, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Isso é muito comum, tem pessoas que dizem assim, ligam para ti e dizem, irmã, ora por mim. Como assim? E tu já orou? Irmã, jejua por mim. E tu já jejuou? Quer dizer, tu já fez o tema de casa? Tu já fez a tua parte? Claro que tu pode pedir ajuda para os irmãos. A gente tem que interceder uns pelos outros. Isso é bênção. A questão é quando tu tá terceirizando. É quando tu te apoia na fé dos outros. É quando os outros se tornam muletas, bengalas, cadeiras de rodas, carrinhos, sabe? Não, não é assim. O teu relacionamento tem que ser pessoal, íntimo e pessoal com Deus. E aí, eu interpreto isso, de que Pedro deixou bem claro, ó, tu tem que te arrepender, tu tem que orar ao Senhor e, tipo, torcer para que Ele te perdoe. Porque o que tu fez foi feio, muito feio. Querer comprar, né, o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho, quer dizer, eles fizeram o que eles tinham que fazer, o que Deus tinha mandado eles fazer. E Deus não estava na lista orar pelo Simão para que não acontecesse o que eles disseram. Não sei o que vocês pensam. Vamos continuar. 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Olha a atualidade da palavra de Deus. Gaza, tá? Este se acha deserto. 27. Filipe se levantou e foi. Então, o que a gente vê aqui?
que Filipe era obediente. Quando tu tá cheio do Espírito Santo, tu só quer uma coisa, obedecer a Deus. Tu não quer dar um passo fora. Tu não quer ficar longe, que nem eu digo, 5 minutos, não. Então, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul. Ele se levantou e foi. É assim que tem que ser a nossa vida. Se o Espírito Santo diz vai, tu vai. Se o Espírito Santo diz fica, tu fica. Se ele diz não, é não. Se ele diz sim, é sim. Então, o que tu tem que fazer? Perguntar pro Espírito Santo. Espírito Santo, o que tu tá fazendo? O que tu quer que eu faça? O que tu tá dizendo? Me explica, me ensina, me mostra, me dirige, me conduz. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então, assim, eu vou parar aqui um pouquinho. Eunuco pode ser um homem castrado, mas também pode ser isso, um alto oficial, um servo real, alguém importante, ou, entre aspas, um funcionário público, tá? Um servidor público. Mas havia o quê? Que muitos, para serem mais cordatos, mais centrados, mais calmos, para não ter nenhum perigo, né? Porque ele circulava na corte, eles eram castrados. Mas também significava que eles tinham funções altas, eram oficiais. Então, uma coisa pode significar a outra, de que ele era um eunuco, ou era um eunuco no sentido de que ele era um servidor público. Deu para entender? O que importa isso? Que era alguém especial, separado. Era uma elite, era um grupo, né? Eram pessoas diferenciadas. Isso é que nos importa. Se era eunuco de fato ou se era um eunuco de direito, por ocupar uma posição oficial, real, de importância, tá? Porque aí o que a gente vê? Que o evangelho estava chegando a, por exemplo, aos que foram feridos, machucados, maltratados pelo mundo, pelos homens, um eunuco, e também há camadas importantes da sociedade, chegando à realeza, chegando a outras línguas, outras nações, outros povos, tá? Ele era superintendente de todo o seu tesouro, então ele não era qualquer um. E ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então, o que quer dizer que ele veio adorar em Jerusalém? Que ele era temente a Deus. Que no coração dele havia espaço para a palavra. E estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Aí, olha só, ele era um homem importante que tinha vindo adorar em Jerusalém, mas ele era tão crente, tão devoto, tão piedoso, tão dedicado, que ele voltava assentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, lendo a Bíblia. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, olha só, o anjo do Senhor disse a Filipe, né? Agora o próprio Espírito Santo, ó, no 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a, correndo para lá. Então, de novo, a obediência, ser rápido, querer fazer a vontade de Deus. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir
e sentar-se ao seu lado. O que eu estou fazendo aqui? Estou me esforçando para explicar. Como é bom quando alguém entende, quando a gente consegue ajudar alguém a entender. Esse foi o meu trabalho por anos e anos. Uma criança que queria ler, né? Que chegava fazendo risquinho, bolinha, palitinho, em março, e chegava em dezembro e estava lendo, escrevendo frases, textos, né? Livros, histórias. Então, como é bom quando alguém pode nos explicar. Como é bom quando a gente pode aprender. Como é bom quando a gente pode entender. E isso a gente está fazendo colaborando com o Espírito Santo, porque Ele nos ensina, Ele nos explica, Ele inspira a palavra, Ele ilumina. Ele escreveu a Bíblia. Por isso que do Gênesis ao Apocalipse não há contradição, não há erro. Porque o autor é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus, que inspirou pessoas ao longo da história a escrever. E aí, no caso, é o profeta Isaías, que já tem vídeo no canal, que tem o estudo do livro de Isaías e da biografia, da história do profeta Isaías. E aí, Felipe começa a dar uma aula particular, porque ele sobe na carruagem, senta ao lado do eunuco e começa a aula. 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, que a gente já estudou. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? A pergunta dele é bem interessante. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então, o que me comove, que enche meu coração? De que cada pessoa, quando está lendo a Bíblia e não entende, deve orar a Deus, pedir ao Espírito Santo que explique. Mas nós, seres humanos, irmãos e irmãs, podemos e devemos abençoar, esclarecer. Aquilo que tu recebeu é o que tu vai dar. Então, Filipe recebeu. Filipe bebeu da água da vida, da fonte eterna que jorrava para a vida eterna. Ele aprendeu com o Senhor Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava na plenitude da sua vida. E ele ensinou. Ele explicou para o eunuco. Olha só. Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. É a mesma coisa. O que tu recebe, assim, uma pergunta, um comentário, um pedido de oração, não sei o que aquela pessoa te sinaliza. É essa tua matéria-prima. É daí que tu vai partir. O eunuco estava lendo Isaías e fez uma pergunta. Então, às vezes, é um colega teu de trabalho, é um vizinho teu, é um parente, é um desconhecido que te dá, que nem eu digo, uma senha, algo ali, e tu tem que estar ligado, tu tem que estar esperto, tu tem que estar atento, tu já tem que ter orado antes de sair de casa, pedindo para que Deus te abençoe, para que tu seja usada para abençoar. Sabe ter a palavra certa na hora certa? Aquela palavra temperada com sal? Estar pronto para dar respostas dentro da palavra de Deus, para explicar, para ensinar o que a Bíblia diz. Tu pode ser um canal de bênção do amor de Deus, um farol que brilha à noite.
uma flecha que acerta o alvo, como aquela música. Uma ponte. Um abrigo, tu entende? Tu pode ser uma bênção na vida daquela pessoa e, acima de tudo, tu pode pregar, anunciar o evangelho, a mensagem de Jesus. Mas para isso, tu tem que estar conectado com o Espírito Santo, tu tem que estar orando, tu tem que estar com as anteninhas ligadas para que nenhuma oportunidade seja perdida, para que nenhuma pessoa que cruze teu caminho entre e saia, passe despercebido, que tu perceba a necessidade da pessoa. Então, a partir de Isaías, ele anunciou a mensagem de Jesus. 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Olha, ele entendeu. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então olha o link lá com o Simão, que não era reto de coração. Se tu é reto inteiro e tu crê de todo o teu coração, é lícito. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Então, Filipe foi enviado para pregar a mensagem de Jesus para esse eunuco, para que esse eunuco se convertesse. Acabou a mensagem, acabou a missão, o Espírito Santo arrebatou Filipe. E o eunuco ficou cheio de alegria, porque quando a gente se converte, quando o Espírito Santo habita no nosso coração, nós temos alegria, plenitude de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, ele tinha que pregar, ele tinha que anunciar, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que a gente aprende com este capítulo 8 de Atos? De que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e o prantearam. Pedro e João impunham as mãos sobre os samaritanos e estes recebiam o Espírito Santo. Pedro falou para Simão, o mágico: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois estás em fel de amargura e laço de iniquidade.